Elogio, Luciana, foi muito gentil. É, de fato, eu tive na minha história e na minha experiência profissional, um tanto de sorte. Nem todo mundo começa acertando a sua carreira de primeira, e eu, por acaso, entrei dentro do digital como um todo, de fato, na escola, por sorte, simples sorte. Eu tinha um professor que resolveu ensinar que a gente fizesse sites, e 20 anos atrás, quando a gente falava de digital, ter um site já era um diferencial para uma empresa, né? Muita coisa aconteceu de lá para cá, muitas situações evoluíram, muitas necessidades mudaram, a concorrência, as dificuldades, os problemas, a tecnologia evoluiu e tudo mudou junto com a tecnologia, né? Se lá atrás a gente tinha um perfil de concorrência no mercado, uma certa facilidade para se destacar dentro de um contexto que era complexo para a época, mas não era tão complexo, percebendo a complexidade do que é hoje essa mistura da vida analógica com a digital, e o que é analógico e o que é digital, né? A gente se confunde de fato nas coisas. Pessoal, eu posso começar a transmitir minha tela? Posso? Ok, obrigado. Podem confirmar, por favor, se já está Perfeito. ok? Ótimo. Pessoal, então, novamente, meu nome é Guilherme de Bortoli. Eu acho uma honra estar aqui com vocês hoje. É sempre um prazer e uma honra, de fato, compartilhar as nossas experiências e ouvir experiências de outras pessoas também tão experientes, como você, como os demais palestrantes na data de hoje. Compartilhar e aprender é sempre uma prioridade dentro do nosso dia a dia aqui dentro da Orgânica. Eu sou CEO e CMO aqui na Orgânica, né? A Orgânica é uma empresa que a gente fundou em meados de 2007. A empresa, por si, tem 15 anos, então eu acabo tendo um pouco mais de experiência no setor, que transcende o tempo de atuação da empresa no mercado. Hoje a temática é inbound marketing, e nós somos uma agência de inbound marketing. E um dos fatos que nos deixam bastante orgulhosos é que em 2019 e 2020 nós somos considerados uma entre as 10 melhores agências de inbound marketing do Brasil pela Resultados Digitais, agora a RD Station. Uma coisa que eu acho importante citar é que eu acumulo, de fato, duas cadeiras dentro da Orgânica, a de CEO e a de CMO, porque eu sou responsável pelo nosso próprio marketing. Então, a minha especialidade, pessoalmente falando, não a da empresa, mas a minha, no meu dia a dia, é o inbound B2B. Então, assim como muitos de vocês têm também esse desafio, como levar o inbound para o B2B, fazer essa conta fechar, fazer o resultado vir, entregar resultado para a empresa, entregar os objetivos que a empresa nos responsabilizou, assim é também para nós. E o inbound para nós não é só um serviço que a gente presta para o mercado, mas também é a nossa principal estratégia de aquisição de clientes. Hoje a gente tem o orgulho de atender várias empresas reconhecidas no mercado, dentre elas nacionais e multinacionais, de diversos portes e segmentos, dentre indústrias e serviços e comércio. E um dos fatos importantes dentro da nossa estratégia, que eu entendo que seja um diferencial realmente dentro daquilo que a gente conseguiu alcançar dentro do nosso projeto de inbound para a própria Orgânica, foi que, se vocês procurarem no Google agora, marketing digital, abrirem o Google, escreverem marketing digital e clicarem em pesquisar, vocês vão ver a gente em primeiro lugar para essa posição. Isso é um termo extremamente concorrido e nos traz um grande resultado por conta dessa conquista, tá? Bom, eu vou começar esse encontro. Fui responsabilizado aqui em introduzir o assunto inbound para o dia. É um encontro, a exposição, de fato, ela vai ser bastante superficial em alguns pontos, de acordo com o tempo, com as expectativas para a data. Caso vocês queiram aprofundar qualquer assunto, por favor, vão deixando perguntas ao longo da exposição do conteúdo para que eu e as demais palestrantes, para que a gente possa responder para vocês ao final. E se porventura a gente não conseguir responder alguma coisa,
eu fico à disposição já de antemão para levar essa conversa para um segundo momento ou para outro encontro como esse, conforme vocês desejarem, tá bom? Bom, iniciando, então, por algumas reflexões, né? Seria muito bom, eu queria que vocês refletissem comigo e respondessem para vocês mesmos, né? Seria bom se, ao invés da sua empresa correr atrás de clientes, que eles viessem até ela com a intenção de comprar? Acho que as respostas são meio óbvias, na verdade, essa retórica, né? Seria mais fácil vender se esses potenciais clientes chegassem educados a respeito de quem é a sua empresa, quais problemas ela soluciona e como ela faz isso? Quanto relevante seria se potenciais clientes tivessem a sua marca como a preferida e prioritária dela no dia a dia, dentro dos seus desejos, dentro dos seus projetos de marketing, dentro dos seus projetos de produção e assim por diante, conforme o seu contexto, né? Dentro da complexidade que é conduzir um projeto de marketing nos dias de hoje, a gente vê lá na publicidade tradicional, em ações de outbound como um todo, uma prioridade no conceito onde a empresa busca vender para uma pessoa. Essa pessoa representando uma empresa ou ainda no caso de B2C. Ok. No inbound, a gente busca inverter essa polaridade. A gente constrói um cenário onde uma pessoa quer comprar da sua empresa, uma pessoa quer comprar de você. É para isso que a gente faz o inbound. Então, se no outbound a gente busca uma pessoa por vez, de forma altamente personalizada, um discurso um a um, no inbound a gente busca que essas pessoas venham até nós, ao invés de nós irmos até elas. Essa, basicamente, é a diferença. E aqui o encontro como um todo, a gente está tematizando muito mais para o lado do B2B, mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de pessoas. Quando a gente fala de marketing, a gente fala de comportamento, a gente fala de pessoas. Numa empresa, quem toma as decisões são pessoas, um grupo de pessoas, né? Mudam circunstâncias, mas no final das contas a comunicação está direcionada às pessoas, às suas necessidades, seus problemas, seus desejos. Aqui eu trago uma exposição de um dado que o Google trouxe através de uma pesquisa chamada Google Survey. Aqui foi exposto num evento para o varejo, tá? No Google Retail. No entanto, a questão fundamental aqui, que é exposta, onde a gente pode perceber que a marca ser conhecida é chave, é que, apesar de que eu busque uma marca conhecida, não há necessariamente como prioridade nos respondentes dessa pesquisa uma lealdade com a marca que ela já comprou. Segundo a pesquisa, a pergunta era: em quais lojas considera comprar? Mais pessoas responderam que elas priorizam comprar de uma loja conhecida e não necessariamente de uma loja em que ela já comprou, né? A soma disso, né? A maior parte das pessoas, então, elas comprariam ou numa loja que ela conhece ou uma loja que ela conhece, mas já comprou, né? Portanto, a gente pode ver aqui que a construção de confiança, ela é uma prioridade dentro das nossas ações de marketing para que a gente se torne, por conta disso, por consequência disso, também prioridade na lembrança e na preferência dos consumidores. O fator principal, então, na hora de escolher por onde comprar, muitas vezes não é o produto, mas quem está vendendo. E esse aqui é um ponto fundamental que ao longo dessa exposição eu vou mostrar para vocês, que muitas vezes a gente, numa estratégia de inbound, busca trazer demanda para o nosso produto e não trazer demanda para a nossa empresa. E aí alguns erros ocorrem ao longo desse processo ou a gente não consegue explorar o máximo resultado possível. E quando a gente está fazendo estratégias de marketing como um todo, pode ser a publicidade tradicional, pode ser outbound marketing, pode ser inbound, não importa. A questão é, se aquele público que nós estamos impactando não conhece ou é indiferente à nossa marca, o nosso esforço como marqueteiros é muito maior em comparação ao esforço que aquele potencial cliente tem ao comprar de nós. Ao ponto que, se esse potencial cliente reconhece a nossa marca, esse esforço ele se equilibra.
a gente consegue ter um resultado melhor ao longo do processo. Mas o que a gente quer mesmo e o que a gente busca é que esse potencial cliente deseje a nossa marca, e é por isso que a gente faz inbound, para que essa pessoa venha até nós, e não necessariamente que a gente tenha que, obrigatoriamente, a todo momento, estar buscando ele. No final das contas, a minha visão é, não existe uma estratégia campeã que resolve todos os problemas de uma empresa. Uma empresa ela tem que fazer um mix de marketing com um composto que vai se complementando e vai somando os seus resultados. Então, se você me perguntarem assim, Guilherme, o que é melhor? O melhor é que você tenha a quantidade de estratégias necessárias para a sua empresa continuar crescendo. Ao longo do tempo, eu percebi por experiências nossas e de clientes, que uma empresa que faz inbound tem um resultado melhor em outbound. Uma empresa que faz outbound tem um resultado, por consequência, também em inbound, porque ela soma com atitudes que inbound de cartilha não teria dentro da sua essência. Então, ela entra com habilidades que somam, ela consegue talvez construir o que a gente chama em funil Y, que pode ser uma conversa para outro momento. A questão que eu gostaria que vocês entendessem de forma principal é: você não pode comprar confiança e lealdade. Isso não está numa prateleira, né? É preciso conquistá-las. E a gente precisa se esforçar muito para isso acontecer de fato. Afinal de contas, apesar do comportamento do brasileiro ser extremamente digitalizado, em todas as pesquisas que a gente circula, a gente passa mais tempo na internet em comparação a muitos outros países, ao comportamento que a gente vê dos consumidores em outros países. 72% dos brasileiros, eles começam a sua jornada de compra online, através de algum tipo de pesquisa, a busca de alguma indicação, recomendação e assim por diante. A gente tem passado algo em torno de 9,3 horas por dia, em média, conectados, né? Dentre trabalho, lazer, estudos, etc., sendo que 4,5 horas dessas 9,3 nas redes sociais. O que me assusta um pouco, sinceramente, né? Como que entram essas horas, né, dentro do dia a dia das pessoas, como que se encaixa isso de fato. E isso parece, de fato, para um marqueteiro, um banquete na nossa frente, servido para coletar clientes. Esse monte de clientes está aqui, servido para nós através da internet, basta anunciar para essas pessoas. Mas a verdade é que quem gosta de anúncios, a verdade nua e crua, como diria Jim Collins, né, é que quem gosta mesmo de anúncios são os acionistas da Google e da Meta, né? Eu gosto de anúncios quando eu estou comprando, porque daí o anúncio segmenta e me ajuda a chegar nos melhores vendedores, melhores ofertas, melhores preços. Mas no resto do tempo, naquelas 9 horas que eu estou navegando na internet, não é isso que eu estou buscando. Eu não quero passar 9 horas consumindo anúncios aleatórios, né? O que eu quero de fato com a internet é um conteúdo que me entretém, um conteúdo que me faz crescer e evoluir como ser humano, que me faz ser um profissional melhor, um pai melhor, um marido melhor, um ser humano melhor. Eu quero me divertir, eu quero sorrir, eu quero prazer, né? Eu quero conhecer pessoas, eu quero me aproximar da minha família, dos amigos que estão distantes, dos amigos que eu não vejo desde a escola de forma próxima, mas que talvez através da internet eu consiga estar mais próximos deles, ou pelo menos acompanhar a vida deles de alguma forma, e é por isso que eu passo tanto tempo na internet, e eu acredito que da mesma forma é o motivo pelo qual vocês também, de certa forma, participam e ficam tanto tempo na internet. Com certeza não tem a ver com os anúncios que as milhares de empresas estão veiculando a todo tempo. E como, então, aumentar as vendas, né? Essa é uma das perguntas que todo CMO faz, todo CEO faz, né? E eu entendo que o inbound é uma metodologia que melhor responde ao comportamento e às expectativas dos consumidores dentro desse cenário em que nós vivemos, né? Ao mesmo tempo que o inbound ele responde aos anseios comerciais das empresas e responde perguntas como essa, como aumentar as vendas, mas também outras, como, por exemplo, como gerar mais leads, como gerar mais oportunidades comerciais, como gerar mais demanda para vendas, como reduzir o custo de aquisição de clientes. E
consegue responder também perguntas um pouco mais específicas e mais estratégicas para o CMO, como, por exemplo, como ser desejado? Como fazer a minha marca ser desejada? Como ser reconhecido? Como ser relevante? Como estreitar o relacionamento com o mercado? Como ser a preferência, a top of mind dentro da minha categoria, né? Ele traz respostas para isso de forma organizada. Se lá atrás, quando a gente fazia 10, 15 anos atrás, ações de marketing digital de forma desorganizada, usavam ferramentas, no final das contas, marketing digital não é uma estratégia, né? O digital em si é um meio, né? É uma tecnologia que tem uma série de ferramentas, aplicativos ali entre o que a gente está fazendo de marketing e comunicação e levando, então, e nos aproximando com potenciais clientes. O digital é um meio para se aproximar dos potenciais clientes. Marketing digital em si não é uma estratégia, né? O que tem dentro do marketing digital é uma série de canais de comunicação e de mídia que nos aproximam de pessoas. E ali, através dali, se a gente tem uma série de ferramentas que muitas vezes elas são feitas desconectadas. E o inbound, ele conecta isso tudo através de uma metodologia que está adequada, de fato, ao comportamento e às expectativas preferenciais das pessoas de uso na internet. Né? Como ela quer viver a internet, como que ela quer experimentar a internet, qual é a experiência que ela gostaria de ter na internet. Então, do ponto de vista teórico, né, o inbound ele é uma metodologia que tem por objetivo atrair a atenção das pessoas através de conteúdo altamente relevante, que é o que as pessoas estão buscando, né? Conquistando seu interesse e a permissão para se comunicar de forma direta. Então, eu conquisto o interesse das pessoas e a permissão para falar com elas de forma direta, onde construindo, então, e iniciando um relacionamento que é autorizado e agrega valor. Então, não é aquela ideia de interromper, não é aquela ideia de entrar em contato sem ser chamado, mas é a ideia de construir relevância, né? E fazer com que aquela pessoa, que são potenciais clientes, entre automaticamente no funil de vendas da empresa. Automaticamente e espontaneamente. Ela dá um passo adiante no relacionamento, em primeiro lugar. É claro que a gente constrói cenários para ela vir até nós, obviamente. No entanto, ela dá um passo em direção a gente de forma formal, né? E isso é construído através de um funil. Eu não vou passar pelas exatamente as etapas que foram teorizadas lá pelos founders, pelos fundadores da HubSpot, bons anos atrás, que são 5 etapas, e eu vou explicar essas etapas através do funil do inbound marketing que a gente conhece de fato, né? A primeira questão que a gente tem que se perguntar dentro do inbound marketing é qual conteúdo atrai o perfil ideal de cliente que a minha empresa precisa, né? E com essa resposta em mãos, como esse conteúdo será exposto para esse público? Eu vou fazer isso através de redes sociais, eu vou fazer isso através de um blog. Como essas pessoas vão chegar no meu blog? Elas vão chegar através do Google, eu vou usar mídia paga, eu vou fazer SEO para o meu blog se posicionar nos resultados do Google. As minhas redes sociais já têm o alcance que eu preciso, as pessoas que eu preciso usar a mídia paga para conquistar esse alcance, eu preciso tomar algumas decisões a respeito disso. Por quê? Porque eu preciso atrair esse perfil ideal de cliente. Quando eu atraio essas pessoas, elas vão chegar até mim e, em primeiro lugar, elas são desconhecidas. São visitantes dentro do canal no qual eu escolhi, ou nos canais em que eu escolhi, estou trabalhando, e são pessoas com o perfil, mas eu não sei quem elas são ainda. A primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir quem elas são. Por exemplo, então aqui no caso da orgânica, tá? Como eu comentei com vocês inicialmente, o termo marketing digital, a gente é hoje o primeiro resultado. Amanhã pode ser que a gente seja o segundo, depois de amanhã o terceiro, isso oscila, tanto em relação ao Google experimentando e dando relevância para as respostas dos nossos concorrentes, assim como também a personalização individual que ele faz quando tem cookies habilitados, etc. Né? Então ele percebe que o teu comportamento às vezes não é a orgânica a melhor resposta e ele vai indicar, sei lá, o Sebrae, um curso do Sebrae. Então ele faz isso também ao tempo inteiro. Bom, segundo a SEMrush,
a gente tem algo em torno de 301 mil pesquisas mensais, em média, para o termo marketing digital. O primeiro resultado recebe um percentual dessas pesquisas, o primeiro resultado orgânico. Isso aqui eu não estou anunciando para esse termo, eu sou o primeiro que resultado encontrado sem pagar. Ok? Bom, a pessoa que faz essa pesquisa, se ela clicar no nosso resultado, ela vai chegar nesse artigo do nosso blog, tá? E nesse artigo, assim, transitam pessoas que eu não sei quem são ainda. O que eu preciso fazer? Eu preciso identificar quem são as pessoas. Como que eu faço isso, então? Eu tento converter essas pessoas ou em leads. O que é um lead? É um contato conhecido de e-mail ou de telefone, um WhatsApp. Ou ainda, em outras estratégias, não é esse o exemplo aqui, eu poderia fazer isso na rede social, convertendo essa pessoa num seguidor. Então, a pessoa que está acompanhando, e eu transformo ela num seguidor. Caso a caso, se constrói uma estratégia, tá? Muitas vezes a gente fala de inbound, num contexto B2B, muito enviesado para blog. Isso não está errado, mas também é possível construir inbound em outros canais, tá? Dentro de YouTube, dentro de Instagram e assim por diante, onde parte da estratégia, muito provavelmente mais no topo da estratégia de conteúdo, a gente pode encaixar as redes sociais. E como que eu faço para converter, então, um desconhecido e transformando ele num contato conhecido? Eu posso acrescentar, então, materiais de conteúdo cruzados e de uma relevância maior dentro da jornada de consciência daquela pessoa que fez aquela pesquisa sobre marketing digital. Vocês vão provavelmente concordar comigo que a pessoa que procura por marketing digital no Google é uma pessoa com uma consciência não muito profunda em marketing digital. Essa é uma pesquisa que tem um teor médio informacional e médio comercial. Ela pode estar procurando, assim como ela pode estar procurando um fornecedor, ela pode estar procurando um simples conteúdo para entender o contexto de marketing digital, mas ela ainda não tem um problema claro na pesquisa dela. Ela ainda não sabe exatamente o que ela precisa quando ela faz esse tipo de pesquisa no Google. Beleza. Então, através desse artigo, eu vou passando por esses problemas, e eu vou oferecendo para essa pessoa, para ela se aprofundar através de outros materiais mais densos, mais profundos, mais avançados. E esses materiais vão sendo ofertados, por exemplo, por formulários que estão incorporados no artigo. Deixa eu habilitar aqui o ponteiro. Esse da esquerda, que marketing de conteúdo é um formulário que está no meio do artigo. Eu posso colocar uma pop-up, como essa da direita aqui superior, que vai sendo apresentada, aqui nesse caso aqui oferecendo o manual do inbound marketing, ou uma série de banners em formatos diferentes e tratando de dores diferentes ao longo do conteúdo, né? Assim como também eu posso oferecer para essa pessoa se identificar já pedindo um contato comercial, como lá aqueles botões laranja e vermelho vocês podem ver no superior ali do menu do site. Essa pessoa ela pode de fato estar já num momento de compra. Talvez a melhor situação para ela não seja de fato um material educativo, um conteúdo, mas sim conversar com alguém que vá ajudá-la já de forma específica, levando essa pessoa para o final do funil direto. Então, ela vende uma pesquisa que seria topo e já cai lá no fundo do funil, já entra em vendas. E isso é muito comum, tá, pessoal? Isso é outro erro. Às vezes, o pessoal acha que tem que passar por todo o funil como uma obrigação para o inbound. Não. Às vezes, a pessoa está entrando num conteúdo de topo de funil, mas ela está com uma intenção de fundo de funil. A gente precisa, de fato, levar ela para o comercial, porque senão a gente vai perder tempo educando uma pessoa e o concorrente vai estar trabalhando para vender para ela, enquanto a gente acha que tem que estar jogando conteúdo na pessoa, né? Na verdade, o que ela precisa é comprar. Bom, essa pessoa está identificada, o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar educando e me relacionando com essa pessoa, se ela ainda precisa ser educada, construindo a consciência dela naquilo que ela precisa para comprar da minha empresa. Como que eu faço isso? Eu faço isso de duas formas, geralmente, né? Eu posso pegar essa pessoa que converteu nesse e-book aqui sobre marketing de conteúdo, em primeiro lugar, pegando essa flecha superior, aqui, eu posso levar na página de agradecimento dessa conversão para a pessoa já pedir uma conversa com o meu comercial. Isso aqui traz um resultado muito bom para nós, tá? Então, ao invés de simplesmente levar ela para um segundo conteúdo, eu posso oferecer para ela aí. Tá na hora de conversar? Vamos conversar? Um percentual relevante dessas pessoas aqui, elas pedem para conversar e eu vou mostrar um dado para vocês daqui a pouquinho, tá?
Em paralelo a isso, quem não fez isso aqui, eu começo a trabalhar mídia paga. Então, se ela falou que está interessada em marketing de conteúdo, eu começo a fazer mídia paga nas redes sociais para ela, oferecendo para ela um estudo de caso onde eu aumentei 1.783% as vendas através de conteúdo de uma empresa, né? E, em paralelo a isso, eu inscrevo ela numa automação de marketing, onde eu faço uma trilha de e-mails. Essa imagem aqui abaixo ela está ilegível, porque de fato não tem como pôr ela numa lâmina, tá? Mas é um fluxograma que representa uma sequência de e-mails programados e automáticos para essa pessoa e que estão contextualizados com essa oferta de material e pensados na jornada de compra para uma pessoa que precisa expandir essa consciência de educação até compra. Então, essa pessoa vai passando por e-mails estrategicamente pensados para ela ir evoluindo esse nível de consciência até que ela, de fato, esteja no momento de compra. E a todo tempo eu vou tentando, de fato, levar ela para o meu comercial. E aí, com isso, eu vou trabalhando de forma automática, semi-automática, para que essa pessoa peça para conversar com vendas. É a única forma de trabalhar inbound? Não. A gente pode também construir alguns SLAs entre marketing e vendas, entregando uma cota de leads que estejam qualificados do ponto de vista de educação e perfil, mas que não levantaram ainda a mão, que a gente chama, não pediram um contato comercial, mas que, por estarem tão aquecidos e possuírem um perfil tão interessante, seria interessante entregar para o time de vendas para fazer uma abordagem proativa, já que a gente está no momento certo, o perfil certo, a pessoa certa, ela está extremamente interessada, mas é claro, o tipo de abordagem tem que ser uma abordagem muito mais consultiva, obviamente. Nesse processo de vendas, o CRM ele é incrivelmente importante, né? Pegando dados do que a gente já descobriu a respeito daquele lead, a respeito do seu interesse e o seu comportamento. Então, tudo que ele fez online, a gente consegue saber quais páginas ele visitou, quais conteúdos ele está interessado, que tipo de e-mail ele está disposto a abrir e clicar, e assim por diante. E isso revela muito sobre o que ele precisa e dá para o nosso time de vendas talvez uma bola de cristal sobre quem de fato é aquela pessoa em termos de perfil e interesse, tornando essa pessoa capaz de entrar em contato de forma muito mais relevante, consultiva e de forma muito mais assertiva ao vender, seja essa pessoa pedindo um orçamento ou seja a gente abordando ela de forma proativa. E o inbound não termina aqui. O inbound, após vender, ele também continua sendo útil para que a gente continue educando essa pessoa dentro da jornada dela agora de cliente e ajudando a nossa empresa a reter esse cliente e expandir as vendas, seja entregando uma venda cruzada ou ainda novos produtos e serviços, soluções como forem, né? O intuito e o objetivo final do inbound é transformar desconhecidos em fãs da marca, em divulgadores da marca, pessoas que realmente gostam da empresa e querem estar com a empresa de fato no dia a dia, né? E vamos a alguns exemplos aqui. Só eu estou indo um pouquinho rápido aqui para que eu possa expor o máximo de conteúdo, mas fiquem super à vontade para deixar dúvidas aqui para a gente conversar no final da exposição, tá? Vamos pegar aqui um exemplo prático. A pessoa foi lá no Google e procurou uma planilha de CAC, uma planilha de custo de aquisição de clientes, tá? Isso é uma demanda que marketing precisa no dia a dia. Calcular o custo de aquisição do cliente, reduzir o custo do custo de aquisição de clientes e assim por diante. Quem fez essa pesquisa vai encontrar uma calculadora nossa, o primeiro resultado, ele vai cair numa página que a gente chama de landing page. Essa landing page, a única opção encontrada dentro dela é esse material, não tem menu para o site, não tem menu de soluções, não dá para conhecer os nossos clientes, não dá para transitar para o site. Ou você sai dessa página, ou você converte nesse formulário. Nesse formulário eu peço que eu perfilo o que eu quero saber a respeito desse desconhecido, né? Em termos de priorização. Esse formulário aqui eu posso construir algumas regras de exposição dos campos de acordo com algumas automações, tá? Então, a primeira conversão eu peço algumas informações, a segunda conversão eu peço outras, e eu vou perfilando e completando o perfil assim por diante. Quando a pessoa faz essa conversão,
nesse formulário, a primeira coisa que eu faço é levar ela para uma página de agradecimento contextualizada e dizendo, você está interessado em reduzir o seu custo de aquisição de clientes, pois quer aumentar seus resultados, correto? Então, eu já ofereço um diagnóstico, uma consultoria da minha empresa para essa pessoa, caso ela queira conversar com a gente, já esteja nesse momento. Um percentual de pessoas aceita e vai em direção ao nosso comercial. Outro percentual, não. Ambos os casos, eu vou jogar aqui embaixo numa automação de marketing trabalhando justamente essa temática custo de aquisição de cliente, de forma extremamente personalizada por e-mail. Bom, esse aqui é uma forma de trabalhar, tá? Esse trabalho de automação, ele às vezes fica extremamente complexo, ok? A parte de CRM em marketing, do ponto de vista de aquisição, a gente pode construir fluxos dos mais simples, eu vou mostrar no próximo exemplo um super simples, até outros extremamente elaborados e complexos. Aqui é um fluxo que tem mais de 100 atividades previstas numa automação, onde a gente vai levando a pessoa para um lado ou para o outro, entregando um e-mail, entregando outro, conforme algumas regras que vão acontecendo ao longo do tempo, né? Então, isso vai sendo evoluído ao longo do processo e da maturidade da tua estratégia de marketing, de inbound marketing. Bom, aqui é um outro exemplo, né, que explica que quanto mais contextualizado, melhor. E essa é a essência do inbound. É, de fato, uma alta personalização do ponto de vista de segmentação. Então, como eu não estou falando pessoa por pessoa, eu tenho que classificar essa pessoa numa segmentação e, por conta disso, eu vou entregar para ela um conteúdo personalizado para ela, de acordo com a sua necessidade identificada. Bom, dito isso, eu tenho a pessoa aqui procurando planilha de leads no Google. Ela vai cair nessa landing page. Eu fiz um recorte aqui de dados só para vocês verem, tá? Num período que eu recortei aqui, 241 pessoas caíram nessa página, 43% virou lead, 106 leads identificados. Bom, nessa primeira tabela aqui, 55% das pessoas abriram o e-mail, 55% dessas 106 abriram o e-mail e 63% das pessoas que eu mandei o e-mail clicaram, ou seja, a pessoa encaminhou esse e-mail de alguma forma para alguém, né? Ou ela abriu mais de uma vez. Então, eu tenho essa aqui é a abertura da planilha, porque eu estou entregando ela no e-mail, não estou entregando ela online, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero aumentar a aceitação do canal e-mail para essa pessoa, que ela se acostume a ver meus e-mails, tá? Depois que eu entrego ela, eu jogo ela em outra automação tematizada sobre geração de leads, e aqui eu tenho entrega de conteúdo com umas taxas bem interessantes. Aqui, por exemplo, primeiro e-mail 28% de abertura, segundo 23%, o terceiro 32%, 27% de abertura, e aí os cliques aqui, o primeiro é 0%, aqui às vezes é intencional, de fato, porque eu quero uma resposta e não um clique, tá, gente? Então, nem todo e-mail, eu busco, de fato, o objetivo de clique, às vezes eu quero que a pessoa converse comigo, me responda, me revele alguma coisa. Eu tenho 7% de clique, 5% de clique, 11% de clique, aí depende do caso, aqui eu tenho um recorte, né? No outro lado, aqui voltando para o formulário, eu tenho para baixo a página de obrigado. Das 106 pessoas que viraram leads nesse formulário, na página de obrigado, onde eu ofereço já uma conversa com o meu comercial, 7% já pediu para falar com o comercial. Então, vejam bem, nessa estratégia de inbound aqui, a pessoa veio do Google, achou a planilha que ela quer, ela não tinha um relacionamento imediato comigo, talvez ela já tivesse por outros contextos, mas a jornada de compra ela não é tão linear assim. A pessoa vem do Google para o meu site, ela volta para o Google, ela volta para o meu site, ela passa um tempo sem falar comigo, ela acompanha os e-mails, mas daqui a pouco ela tem uma dor, ela procura no Google de novo, ela encontra de novo meu site, e a jornada ela não é tão linear como se gostaria. Né? E aí, nesses casos, um percentual, 7% dessas pessoas que converteram, elas já quiseram ir para o meu comercial. E isso me dá um aproveitamento e acelera demais os nossos resultados. Então, finalizando aqui, para não tomar a manhã inteira de vocês, o resumo é, quando a gente fala de inbound marketing, ele atrai potenciais clientes que possuem o seu perfil ideal de cliente, ele gera valor para esses desconhecidos, transformando-os em conhecidos. Com conteúdo, ele gera confiança e desejo na marca e nas soluções, e entrega leads mais educados, qualificados e pontos para comprar ao comercial. Eu queria que vocês fizessem algumas reflexões, isso aqui é tema de casa para vocês. Vocês têm que responder essas perguntas, tá? As lâminas eu vou deixar para o Guilherme, eu já mandei para o Guilherme, ele já combinamos em entregar para todos vocês, não precisa anotar
quem não quiser fazer isso agora, tá? Mas as perguntas ó, eu quero que vocês reflitam nessa jornada B2B, se a empresa de vocês é encontrar no Google quando alguém pesquisa o nome do seu segmento, o nome dos seus produtos e soluções, o nome da sua empresa, por dúvidas frequentes ao usar produtos e soluções, por problemas que a sua empresa resolve, por soluções para problemas que a sua empresa resolve. Se você não está aparecendo quando as pessoas pesquisam, você não está participando da jornada de compra dela, tendo em vista que mais de 70% das pessoas pesquisam no Google quando estão na sua jornada de compra, né? Então, só que elas estão em momentos diferentes e a gente tem que ter a maior abrangência possível dentro disso. Hoje, na Orgânica, a gente tem mais de 12 mil palavras-chave indexadas no Google para o nosso site, sendo que dentro das 3 primeiras posições a gente tem um pouquinho menos de 700 palavras, chegando a 700 palavras. Daí, se a gente chega dentro das 10 primeiras posições, isso chega, né, passa de 1.000, algo em torno de 1.300, e aí vai distribuindo depois as demais. Por fim, uma última dica: o seu foco deve ser transformar a sua empresa no objeto de desejo e não os seus produtos. Tá? Isso é um erro que eu vi muitas vezes nas estratégias. As pessoas querem eu quero que a pessoa queira inbound marketing. Não, eu não quero que ela queira inbound marketing, eu quero que ela queira orgânica. É isso que eu quero. Né? Porque quando a gente entra, a pessoa quer o que a gente vende, a gente provavelmente vai começar a competir essencialmente por preço. E a gente tem que tentar se distanciar dessa estratégia e começar a ser competitivo com com a nossa própria lucratividade. Por fim, aqui eu queria convidar vocês a conhecerem a nossa Biblioteca do Crescimento. Lá no nosso site vocês vão encontrar esse link, onde vocês vão ver mais de 60 materiais ensinando sobre marketing, vendas e retenção, além, claro, do nosso blog, que tem algumas centenas de artigos falando sobre essas temáticas, onde toda semana a gente traz conteúdos novos. Pessoal, muito obrigado. Desculpe pela brevidade e pela celeridade aqui das minhas palavras. Se alguma coisa não ficou clara, será um prazer imenso continuar essa conversa, aprofundando as temáticas. Contem comigo sempre que vocês precisarem de mim. Será um prazer ajudá-los. E, novamente, uma honra estar aqui com vocês e espero ter, de fato, contribuído para a jornada de conhecimento. Guilherme, está me ouvindo? Sim. É o Vinícius aqui falando. Obrigado pela apresentação, acho que foi realmente interessante o ponto de vista que você trouxe, os cuidados com relação à comunicação, né? Então, não focar no produto, senão vira uma briga de preço, extremamente importante. Eu tenho algumas perguntas aqui, e deixa eu ver se eu consigo cobrir aqui as perguntas. Nós temos uma pergunta da Karina Machado. Para o B2B, essa quantidade de materiais, né, ricos se aplicariam na estratégia? Sim, se aplicariam sim. Tanto o nosso case que eu expus aqui é um case B2B, a Orgânica ela tem um percentual muito pequeno de produtos B2C, não é a nossa, não tem um percentual relevante dentro na margem de contribuição em relação a lucro dentro da empresa hoje, tá? Então, tudo que a gente constrói aqui dentro da nossa estratégia, de fato, está pensando de empresa para empresa, e a gente faz essas estratégias também para outras empresas, tá? Então, por exemplo, tanto em indústria como também distribuição e serviço, a gente tem, por exemplo, dentro do mercado de software, isso é muito comum. A gente tem, por exemplo, dentro do mercado de distribuição, a gente tem um cliente aqui chamado Dimed, que é do grupo Panvel, é a distribuidora de uma farmácia chamada Panvel, fica por trás. A Panvel não é a maior farmácia do Brasil, mas ela é, segundo analistas financeiros, está entre as empresas mais lucrativas, com melhor retorno para os seus acionistas dentro do mercado. A gente faz estratégias de geração de leads para eles, dentro do B2B. A gente faz estratégias dentro de indústria, como, por exemplo, a Betanin. A Betanin ela tem uma linha B2B e a gente atende e constrói geração de leads para eles também, dentro desse contexto B2B. Vamos pegar uma série de fatores aqui que eu poderia te expor, mas a questão é, dentro da empresa, eu acho que quando a gente tem esse tipo de dúvida, a gente pode até pensar na gente como profissional. Muitas vezes a gente
possui dúvidas técnicas e alguém responde para nós elas através da internet, né? Por que não a nossa empresa fazer isso, né? Por que o concorrente? Essa é a questão. Perfeito. A gente, às vezes, acaba separando tanto, né? Que a gente não tenta tratar o B2B da mesma forma que a gente trata o B2C, e não estou dizendo que tem que ser igual, tem as suas diferenças, né? Mas não quer dizer que a gente não possa aplicar essa mesma metodologia, né? Legal. Perfeito. Tem um ponto importante, até se eu puder contribuir ainda, a Claro. gente fala muito de gatilhos mentais, né, quando fala de marketing, né? E gatilhos mentais, eles têm um efeito muito menor dentro de um contexto B2B, né? Muito, muito menor. Por quê? Porque o gatilho mental, ele trabalha diretamente relacionado ao emotivo, né? Ao emocional. Se você pegar um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, ele vai explicar isso, que 95% das nossas decisões são emocionais e inconscientes, né? E os gatilhos atuam diretamente ali. Por que isso não funciona tão bem no B2B? Porque as decisões são coletivas. Então, eu levo isso para um comitê que toma uma decisão, para um grupo, passa por uma série de decisores e a gente não consegue daí entrar no emocional porque essa pessoa não participou da comunicação, não participou da estratégia como um todo. Ela vai avaliar fatores racionais, essencialmente, né? Então, a gente, no B2B, a gente consegue motivar pelo pessoal, pelo emocional, alguns influenciadores. Mas a gente precisa entrar com uma estratégia extremamente racional para fazer o negócio ser fechado na prática. Perfeito, excelente. Guilherme, fica por aí, não deixa a gente não. Obrigado pela sua apresentação e provavelmente virão novas perguntas, mas eu já queria passar aqui a bola para a Fábia. Tá? A Fábia Tanabe, que é coordenadora de marketing na Husker. E, bom, ela tem mais de 25 anos de experiência em planejamento de comunicação e marketing. Então, eu vou deixar para que ela se apresente e traga aí, Fábia, a sua apresentação. Fica à vontade aí para se apresentar e seguir com a sua apresentação, tá bom? Olá, pessoal, bom dia. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Tudo certo? Bom, estou trazendo nessa ocasião também, primeiramente, agradeço aí o convite da Câmara Brasil-Alemanha pela oportunidade. Estou trazendo aqui para essa manhã também de bate-papo o meu Diego, né, o meu assistente que está toda nessa jornada aí de estratégias de marketing digital junto comigo. E então nós juntos vamos fazer a apresentação de hoje, trazendo um pouco da parte prática, né? Como que a gente pode gerar oportunidades através do conteúdo que nós temos como processo de inbound aqui na Husker, tá? Bom dia, pessoal. Só para me apresentar, eu sou o Diego. Vou ajudar a Fábio aí nessa conversa. Bom, eu sou neta de japoneses, tenho 1,60 m, tenho 49 anos, né? Sou formada em comunicação social com habilitação em relações públicas pela UEL e tenho pós-graduação em administração e organização de eventos pela Univale em Santa Catarina, né? Trabalho na Husker desde 2007 como coordenadora de marketing e ganhei alguns prêmios já em função dos trabalhos que eu realizo aqui na empresa, o Prêmio Caio e também o Top Gestor do ano pelo grupo, pela comunidade 20+, tá? E eu também sou uma das coordenadoras do GT de comunicação da Câmara Brasil-Alemanha. Só para contextualizar um pouquinho, tá? A Husker é uma empresa alemã, ela foi fundada em 1861, tem mais de 160 anos de história, né? Nós somos fabricantes de éticos, tá? Que é um material extremamente técnico para obras de infraestrutura, ou seja, nosso mercado é puro B2B, né? Nós temos aí uma jornada de mais de 60 anos com geossintéticos, né? Trabalhando com soluções para obras de infraestrutura, seja ela para a área de solos, a área de terra, pavimentação, hidráulica, ambiental e na mineração, né? E a nossa sede, ela está localizada em São José dos Campos, tá? Nós fazemos todo o trabalho para a América do Sul, Brasil e América do Sul, onde levamos nossas soluções para essas áreas que eu falei, né?
Bom, nós iniciamos o nosso trabalho com marketing digital em 2017, né? Junto com o Diego, nós fomos aprender um pouquinho, né? Explorar um pouquinho esse mundo maluco, né? Digamos assim, do marketing digital, porque realmente é uma coisa muito rápida e a gente teve que realmente fazer uma jornada muito grande de conhecimento e também de aprendizado, né? Porque era um mundo completamente novo para a gente estava com o desafio de implementar aqui na Rusca, então nós fomos buscar muitos conteúdos, né? Para entender esse processo no RD Summit, consumimos muito conteúdo da Orgânica, para a gente aprender um pouquinho mais do que era esse universo do marketing digital, o que era esse inbound, o que era esse outbound, e a gente teve aí uma consultoria também do pessoal da DNA de vendas, implementamos todo o processo através, para a gente entender um pouquinho mais como seria a nossa estratégia aqui. Como eu disse anteriormente, o nosso negócio é extremamente técnico, né? Nós temos aí como principal público-alvo não só o empreiteiro, quem está fazendo a obra, mas principalmente quem especifica os nossos produtos para um projeto de rodovia, por exemplo. Ou seja, são os projetistas, são os consultores de obras que precisam especificar todo o projeto, né, de construção para que... e para isso a gente precisa trabalhar o conteúdo, ele precisa né, de conhecimento, precisa aprimorar o seu conhecimento, precisa de informações sobre um determinado produto, uma determinada solução. Diego, você quer complementar alguma coisa também nesse início? Como a Fábia falou, acho que essa necessidade de partir para o marketing digital, ela veio de um desafio que a gente tem, que é o seguinte: a gente já entende que o B2B ele é mais difícil de gente conseguir divulgar, né, e de conseguir fazer marketing para ele, porque não é uma Coca-Cola, né, não é qualquer pessoa que consome. E o nosso negócio, em particular, na Husker, a gente tem esse desafio extra de que a gente precisa educar as pessoas ainda sobre esse produto, né? A gente não tem aí no Brasil, nem todo mundo conhece, né, o ramo de geossintéticos, então a gente ainda tem esse desafio extra realmente de ensinar as pessoas sobre o que é. Então a gente tem que fazer abordagens diferentes dentro do inbound marketing. E esse funil que vocês estão vendo aí na tela é bem parecido com o que o Guilherme apresentou, né? E é esse funil que a gente utiliza aí como base mesmo para a nossa estratégia de marketing de inbound atualmente. Tá. E aqui, como que nós dividimos, né, por fases, né? Então a gente vai mostrar aqui um pouquinho como que nós fazemos para cada fase, né? Para cada etapa do funil, o que nós temos aí como atração, né? Como objetivo. Na fase de atração, nós temos o objetivo de atrair o visitante para as nossas mídias, para a nossa marca, né? Então, aí nós temos como ferramentas, temos o próprio site, temos o Facebook, YouTube, LinkedIn, as mídias sociais como um todo, né? Então, a gente tem algumas estratégias que nós desenvolvemos para cada ferramenta, né? Então, a gente tem o objetivo, através dessas ferramentas das mídias sociais, do buscador, né, de converter essas pessoas em leads, tá? Então, nós temos algumas ferramentas que a gente faz para atrair pessoas. Nós desenvolvemos e-books, temos videoaulas de onde as pessoas possam consumir esse conteúdo e, através disso, a gente consegue converter em leads. Exato. Como o Guilherme mencionou, né, é importante a gente oferecer conteúdo de qualidade e é uma troca, realmente, né? A gente quer que essa pessoa converta, a gente quer que essa pessoa se torne ali fidelizada à nossa empresa, então a gente também tem que oferecer alguma coisa em troca. Então, esse material de conversão que a gente oferece para as pessoas são materiais extremamente técnicos, extremamente interessantes para esse público, né? As pessoas elas precisam querer esse material o suficiente a ponto delas converterem e a ponto delas se tornarem ali fidelizadas à nossa marca.
Tá? Esses e-books que a gente elaborou são, na maioria, artigos de pesquisa que foram publicados no nosso jornalzinho, né, no nosso informativo. Nós temos e-books de casos de obras, né? São 4 volumes de e-books que nós fizemos com casos reais de aplicação do nosso produto. Então, aí o nosso objetivo também é de nos tornarmos uma referência técnica, né? Então, são conteúdos práticos que despertam o interesse das pessoas, né? Para que possam consumir os nossos conteúdos. As videoaulas são os vídeos caches elaborados pela nossa matriz na Alemanha, com aulas, né, de aplicações reais, né, das nossas soluções. Ainda como ferramenta de conversão, nós temos o nosso jornal, né, que é o R-News, e que também tem o objetivo de converter essas pessoas. Tá? É um informativo que lançamos a cada 15 dias, com conteúdos técnicos, práticos, né? Bastante interessantes, para que os projetistas, para que os nossos clientes possam... Quer falar alguma coisinha? Posso falar. Então, aqui nesse slide, vocês conseguem ver as oportunidades de conversão, né, dentro de cada material que a gente solta. Então, dentro do RI News, por exemplo, que é essa newsletter que a Fábio mencionou, vocês vão ver que tem ali embaixo um Fale com a Husker. Então, nesse momento, a gente já oferece ali uma oportunidade para essa pessoa converter. E do lado direito, vocês estão vendo um post no Facebook em que a gente descreve ali, fala sobre uma das nossas soluções. E no final, vocês também vão ter um link ali, né, para conhecer mais sobre o produto, e eles têm um link para baixar conteúdo relacionado a esse tipo de solução. Então, nesse caso, também é oferecido uma oportunidade de conversão, e aí, na extrema direita ali, vocês vão ver o formulário de conversão que a gente disponibiliza para as pessoas. Então, caso elas queiram baixar esse conteúdo que é extremamente técnico, elas precisam trocar com a gente, né, em troca ali do conteúdo que elas estão recebendo, elas vão passar para a gente o nome delas, o e-mail, algumas informações que a gente julga extremamente importantes para a gente conhecer quem é o nosso público, se essa pessoa é relevante para a nossa marca ou não. E até mesmo a gente que trabalha aqui na Husker com uma separação por estado, né, o nosso departamento comercial, a gente também pergunta de qual estado ela é para a gente já fazer o direcionamento de forma correta para o comercial e saber ali quem que vai precisar entrar em contato. Isso aí. Bom, aqui mais aqui é um exemplo, né, de conversão realizada, né? Então a pessoa veio através do nosso post, né, de uma mídia social, acho que no caso foi o Facebook, né, se não me engano, e aí depois já ele preencheu lá além de preencheu os dados dele e veio aqui foi convertido, né, em lead. Aí a gente tem um pouco de informações sobre essa pessoa, né? Uma outra forma também que a gente realizou para converter visitantes em leads foi um evento que nós fizemos em 2019, né? Que foi o GeoReforços, que é um seminário técnico da Husker. Nós fizemos esse voltado para mineração. Ele foi todo atrelado à estratégia de marketing digital, porque nós fizemos toda a divulgação, todo o trabalho de promoção do evento através do RD, né? Nós tínhamos uma base uma base de dados das pessoas, porque era um evento fechado, um evento que era convidado para pessoas convidadas, né? E aqui a gente conseguiu converter esses visitantes em leads, né? Como vocês estão vendo os dados aí à sua direita. Isso. Esse foi o primeiro evento que a gente fez, né, Fábio, que foi 100% aí vinculado à nossa estratégia de marketing digital, e foi muito interessante porque foi quando a gente começou a ver um resultado efetivo, né, da estratégia, e a gente começou a conseguir categorizar aí os leads que a gente recebia, de forma que a gente conseguisse criar conteúdo direcionado para cada uma dessas pessoas, né? Então, a gente tem aí do lado, vocês vão ver que o nosso público que compareceu a esse evento é composto por professores e estudantes que recebem aí conteúdos diferentes, por exemplo, de um projetista, de um empreiteiro, né? Porque o conteúdo que é interessante para um não é interessante para outro.
Então, em toda essa estratégia de inbound, né, de marketing digital, a gente conseguir categorizar as personas ali que a gente tem, né, diferenciar um público do outro, de consumidores, a gente consegue criar também material específico e mais relevante para cada uma dessas pessoas. É que está a importância dos dados que a gente consegue coletar através desse processo, né? No caso do RD, ele é uma baita de uma ferramenta que a gente consegue saber exatamente quem são as pessoas, o comportamento delas, a jornada deles de conteúdo, né? O que eles procuram. Então, realmente é uma baita de uma ferramenta. Até mesmo, só complementando o que a Fábia falou, até mesmo na questão da nossa lista de prioridades na hora de criar conteúdo, né? A gente sabe que no nosso caso, por exemplo, um estudante ele ainda não consome nosso conteúdo. Então, o investimento de médio e longo prazo que a gente faz ao ensinar esse estudante, né, sobre o que é um geossintético, quando a gente cria conteúdo para ele, é diferente do conteúdo que a gente cria para um comprador, por exemplo, que é um conteúdo que a gente mira ali no imediatismo, né, numa compra mais imediata, no curto prazo. E a gente tem aí, depois que a gente consegue converter os leads e tal, e nós temos a questão da nutrição também. E para isso, para a gente poder manter um relacionamento com com os leads, nós temos algumas ferramentas de conteúdo para que a gente consiga sempre manter esse relacionamento. Então, nós temos aí a newsletter, nós temos as campanhas de e-mail marketing, né, que é soltado em tempos, né, quando a gente sempre para oferecer, né, algum conteúdo específico, né? Nós temos vídeos, Husker Reports, que são os cases de obras, curiosidades, informações, enfim, nós temos uma gama, né, de conteúdos que a gente consegue entregar, né, para os específicos leads, digamos assim, né? Então, isso aí realmente, você manter um relacionamento com o lead é essencial para que você para que ele sempre lembre e você se torne uma referência, né? O que o Guilherme, né, falou a respeito de você sempre ser lembrado, né? E da importância de você sempre estar presente na vida deles, né? Das pessoas. E até mesmo porque muitas vezes um cliente, né, um lead, ele ainda não está com a necessidade de efetuar aquela compra, mas quando a gente nutre essa pessoa, quando a gente engaja ela ao longo aí dos meses, ao longo dos anos, talvez em determinado mês ela veja o nosso conteúdo ali e naquele momento ela precise de algum produto nosso, e aí sim ela vai continuar ali a jornada de compra dela através do nosso funil. Então essa etapa de nutrição ela é muito importante para a gente não só converter aquela pessoa e deixar ela ali em banho-maria, né? Porque isso não adianta de nada para a gente. Então, a gente precisa, de fato, estar sempre lembrando ali as pessoas de que a Husker existe, de que a Husker oferece solução X, Y, Z. A gente tem que mostrar sempre o que a gente faz de interessante. E a nossa newsletter quinzenal, ela surgiu a partir dessa necessidade mesmo. A gente pensava, putz, como é que a gente vai lembrar as pessoas com frequência do que a gente faz, do que a gente está fazendo, né? Então, essa newsletter hoje ela já tem mais de 1.000 aberturas, né, de cada edição, ela é quinzenal, e a gente chegou nesse número, de fato, garimpando o nosso conteúdo, oferecendo conteúdo extremamente técnico e relevante para essas pessoas. Então, sempre essa newsletter ela está gerando conversão, a gente está sempre ali colhendo uma pessoa nova, é uma oportunidade muito boa para o comercial, porque a gente sabe que os departamentos comerciais das empresas, principalmente B2B, têm muita dificuldade de encontrar outras empresas novas, né, que atuam aí no nosso mercado. Então, esse processo ele auxilia e ele torna isso muito mais fácil para o departamento comercial, de encontrar novos leads aí. Bom, além disso, né, a nutrição tem o objetivo de manter o relacionamento com o lead, então temos que oferecer ferramentas, né, importantes, como o Diego falou, né, baseado em informações, a gente consegue ter uma seleção melhor de leads, enfim, tudo isso pode ser muito bem monitorado, né? Aqui tem um exemplo, né? Acho que o Diego pode falar um pouquinho melhor em relação às atividades, né, dos nossos leads, né, que a gente consegue converter. Quando a gente faz aí, a gente encontra uma pessoa que a gente acha que é relevante o suficiente, que ela é um cliente potencial, né, que a gente chama de oportunidade ou lead quente, a gente passa isso para o departamento comercial
E esse é um exemplo do tipo de informação que a gente consegue ter utilizando a plataforma que a gente utiliza, né, que é a RD Station. A gente consegue, inclusive, monitorar quais páginas do nosso site essa pessoa visitou e passou mais tempo. Então, a gente consegue saber o tipo de produto que ela tem interesse, o tipo de mercado que ela tem interesse. Ali em cima, vocês vão ver que ela converteu em evento de um e-book que a gente lançou, com 40 pesquisas científicas, então a gente sabe também que essa pessoa tem interesse nesse tipo de material de pesquisa. Então, quando a gente passa esse relatório para o departamento comercial e a gente fala, olha, essa pessoa ela está percorrendo o nosso funil aqui, a gente acha que ela é interessante e a gente passa todas essas informações para o nosso departamento comercial. E se você puder passar um slide, Fábio, por gentileza. Aí a gente passa, né? E o papel do departamento comercial é, então, fazer um contato com essa pessoa e registrar essa oportunidade no nosso CRM, tá? Tá, a gente tem o CRM, hoje a gente, assim que o lead entra, né, é detectado a oportunidade, ele automaticamente, ele é enviado para o departamento comercial, o comercial registra e lá ele acompanha toda a jornada, né, de atendimento desse cliente, tá? Aqui é muito é uma coisa que a gente bateu muito assim no nosso departamento comercial, porque uma vez que a gente tenha todas essas informações, se elas não forem utilizadas, elas não servem para nada, né? Elas se perdem. Então, quando a gente tem tudo isso que a gente consegue colher durante essa etapa em que a pessoa está percorrendo o funil, né, durante o inbound, como que a gente coloca isso para uso, né? Então, a gente fez treinamento, a gente sentou, a gente fez reunião com o nosso departamento comercial, e esses são alguns exemplos de abordagem, né, em que a gente consegue tirar um grande benefício de toda essa etapa de inbound marketing, né? A gente pode falar sobre um e-book específico aí que o lead baixou, então entrar em contato, falar, eu vi aqui que você baixou o nosso e-book de pesquisa, tem alguma que te interessou mais? Isso acaba sendo um quebra-gelo, né? Acaba sendo uma oportunidade de abordagem aí que a gente não teria. Falar sobre um congresso do qual o lead participou ou não, né? A gente vê ali que ele não participou de um congresso, algum evento da empresa, entrar em contato e falar, putz, a gente sentiu sua falta no evento tal, por que não deu para você isso? Se você tiver interesse em algumas das palestras, a gente pode mandar para você. Ou até mesmo falar sobre um assunto pelo qual o lead mostrou interesse, né? Se a gente vê ali que esse lead passou muito tempo no nosso site em alguma solução focada em pavimentação, a gente pode conversar com o departamento comercial e a pessoa responsável pelo setor de pavimentação da Husker entrar em contato direto com essa pessoa perguntando, posso te ajudar em alguma coisa? Você ficou com alguma dúvida? Então, essas são algumas abordagens aí que a gente ganha, né? Que são muito personalizadas, o que acaba atraindo bastante atenção aí para nossa marca. Criando um rapport, né, Diego? Acho que É. isso é motivo para você entrar em contato com eles, você ter dados, né, que você possa quebrar aquele primeiro quebrar o gelo, né? Quer falar alguma coisa? E aqui é só mesmo para a gente passar, né, dar um exemplo claro aí para vocês de como que funciona uma pessoinha que está passando aí pelas nossas etapas. Se você puder dar um enter aí, Fábio. Então, essa suposta pessoa, né, ela pode ver ali um post sobre uma solução para desaguamento de lodo que um colega de trabalho compartilhou no Facebook. Então, nessa etapa, ela é atraída aí para a nossa marca. E aí, quando ela vê esse post, é um post que traz um e-book com um caso de obra. Então, se ela tiver interesse suficiente, ela vai preencher aquele formulário e ela vai estar convertida, né? A partir do momento que ela foi convertida, ela vai ser nutrida aí pela nossa newsletter a cada 15 dias. Então, se ela não estiver pronta para fazer uma compra naquele momento, se ela não estiver envolvida naquele momento, né, para precisar do nosso produto, tudo bem, a gente vai continuar nutrindo ela ali. A cada 15 dias, ela vai conseguir receber esse conteúdo relevante para ela. E em algum momento, quando ela finalmente estiver pronta, a gente oferece uma oportunidade de conversão dentro da nossa newsletter para ela preencher um formulário de contato e aí sim a gente passa essa pessoa para o departamento comercial que vai fazer todos os processos restantes, né? O envio do orçamento, a negociação, até gerar a venda, que é o que a gente espera. É importante ressaltar a questão do LGPD, né? Que essas pessoas que estão no nosso fluxo, digamos assim, são pessoas que já tiveram, já nos concederam a permissão para que nós possamos encaminhar
os nossos conteúdos, tá? Então, acho que é importante, isso aí está super alinhado todo esse processo está alinhado com o LGPD, né? Acho que o Diego podia... Fala um pouquinho mais como que a gente atrai, como é que a gente lida com isso, né? Que acho que é importante deixar claro essa questão também, né? Foi. Quando a gente começou o processo de implementação, né, do inbound marketing, a LGPD ainda não existia, né? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Basicamente, ela concede aí a cada pessoa física, né, o direito total ali de saber o que está sendo feito com os dados dessa pessoa. E essa lei, né, quando ela entrou em vigor aí, a gente já tinha iniciado o processo e as próprias ferramentas com que a gente trabalhava foram criando ali formas de adaptar a essa necessidade, né, a essa lei. Então a gente precisou aí fazer um reenvio para a assinatura do nosso informativo quinzenal, porque antes ela não estava de acordo com a lei, porque a lei não existia, né? Então, quando a gente fez aí esse disparo, a gente pensou, putz, e agora? Como é que a gente vai fazer essas pessoas que já consentiram consentir de novo? Então, a gente criou uma outra oportunidade aí de mandar material técnico para elas e falou, olha, se vocês quiserem baixar aqui, vocês vão ter que dar autorização para a gente. Então, a gente foi lidando aí com essa lei de forma com que a gente tivesse alguma coisa de fato para oferecer em troca para as pessoas. Né? E hoje em dia a gente está 100% conforme aí, né, a essa lei. É importante a gente ter o consentimento de todas as pessoas que estão recebendo o nosso material. Caso a gente não tenha, a gente está fora das conformidades e aí cabe até multa. Né? E a gente que é do marketing, a gente sabe que a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa. Né? Então, a gente não é o departamento jurídico da empresa, mas a gente contratou uma consultoria externa, a gente foi em muita palestra para entender como que a gente podia fazer isso funcionar de acordo com a lei. E a gente recomenda, né, que vocês façam o mesmo para que vocês não tenham aí nenhum problema posteriormente, né, por conta de uso de dados de forma indevida, tá bom? Bom, o que a gente tinha que apresentar era isso. Eu espero que a gente tenha conseguido atingir esse objetivo, né? E nós estamos aqui abertos para perguntas. Muito obrigado, Fábia. As perguntas elas vão ficar para o final da sessão, aí a gente faz um apanhado com todas as apresentações, tudo bem? Ok. Maravilha. Então, olha, aqui fica os nossos contatos, né, para que a gente possa interagir depois. Depois o Guilherme também vai compartilhar a nossa apresentação. Vou mandar para você, Guilherme, né, para que vocês possam também compartilhar com os demais participantes, tá? A gente agradece aí a participação, a nossa participação, a oportunidade para estar aqui conversando um pouquinho, trocando essas experiências com todos vocês. Obrigada. Maravilha. Obrigado, pessoal, foi um prazer. Oi? Acho que a gente já podia chamar aí a Kati, né? Claro. Para a gente não apertar muito tempo. E a gente está super empolgado aí para ouvir ela falar também, trazer a experiência, ela como executiva de marketing e comunicação da Messer. Ela podia apresentar aqui para a gente ver se no final ainda dá tempo de fazer algumas perguntas ou não, senão a gente depois vê como responder, né? Perfeito. Maravilha. Vamos lá. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Vocês já estão visualizando, pessoal? Já sim, Kati. Sim. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Obrigada à Câmara aí pelo convite, né? Uma oportunidade da gente discutir esse rico conteúdo, que é inbound marketing. Obrigada aí a Fábia, Diego, Guilherme, que já nos falou um pouquinho sobre esse tema tão relevante aí nos dias de hoje. Eu sou a Kati Torre, tenho 19 anos de carreira na área de marketing e comunicação, graduada em administração de empresas, MBA em marketing e especializada em marketing digital, e lidero o projeto de marketing digital na Messer Gases. Aqui estão meus dados de contato também, desde já me coloco à disposição. Aqui, como já falamos, né, uma definição simples sobre, de maneira... A Fábia já passou muito bem, o Guilherme já passou muito bem, mas é um conjunto de estratégias que visam gerar leads por meio de conteúdo, de maneira sintetizada.
Então, não é o cliente não é a gente quem vai atrás do cliente. Por meio da geração de conteúdo, o cliente nos procura. E aqui trago alguns benefícios do inbound marketing, né? Que é alcançar o público certo, porque a partir do momento que temos um conteúdo assertivo, a gente tem a persona definida como ideal para o nosso negócio impactada. Consequentemente, maior proximidade com o cliente e maior poder de persuasão, o que encurta o ciclo de vendas, diminui o custo de investimento em marketing, e tudo isso pode ser mensurado. Que tem um ponto muito que eu gosto de destacar quando eu tenho que defender o meu budget aí junto à minha liderança, essa transição do marketing inbound, né, do outbound para o inbound, traz uma redução de até, estudos mostram, 60% o inbound marketing gasta menos do que o marketing tradicional. E qual é, né, esse rico conteúdo, já que estamos falando tanto, né, que o inbound marketing é a geração de leads por meio de conteúdo. Importante a gente ter em mente que hoje 97% dos clientes, né, dos usuários, procuram produtos pela internet. Então, quais são esses conteúdos? São conteúdos gerados pela internet. Então, eu trago 3 pilares estratégicos e fundamentais dentro do inbound marketing, que é o marketing de conteúdo, que é o SEO, né? O Search Engine Optimization, e as redes sociais. Antes, quando a gente falava de marketing tradicional, né, o outbound marketing, trabalhávamos esses meios antigos hoje em dia. Hoje a gente trabalha com a geração de conteúdo por meio de mídias sociais, conteúdos relevantes, estratégias de SEO. Aqui alguns exemplos de estratégias e canais, mas mais à frente eu vou passar de forma prática, falando um pouquinho das boas práticas utilizadas hoje e aplicadas na Messer. Então, trazendo aqui os 3 pilares comentados anteriormente, né, quando a gente fala de atração, temos o blog e o site, talvez são as portas de entrada principal dentro do inbound marketing. E aqui eu exemplifico, né, a importância de um website bem trabalhado. Trago aqui a nossa página. É importante ter um layout moderno e clean, um conteúdo relevante, ele ser responsível, ser integrado com as redes sociais, ter uma URL amigável, tempo de carregamento reduzido, uma boa navegabilidade e adaptado para SEO. Porque os 3 canais que eu falei ali em cima, como os pilares estratégicos, eles conversam. Ok? Então, é fundamental, aqui seguem dicas, né? 8 dicas fundamentais para um bom website, aí, a porta de entrada para uma boa estratégia de inbound marketing. Outra porta de entrada de suma importância quando a gente fala de um projeto de inbound marketing é o blog. Toda empresa, né, assim, eu não gosto de trabalhar com unanimidades, mas quando a gente fala em inbound marketing, é muito difícil você ter uma boa estratégia de inbound marketing se você não tem um blog para gerar conteúdo, porque por meio desse blog, você consegue ter uma estratégia de SEO assertiva e gerar interesse dos nossos clientes, né? Dos nossos futuros leads, futuras oportunidades e futuros negócios. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de artigos já publicados no nosso blog. O nosso blog fica dentro do website da Messer, mas existem empresas que optam por deixar separado, só com um botãozinho de acesso, mas eu recomendo que ele fique dentro do website. E ele atinja não somente um dos pilares de atuação da empresa, mas que ele venha com foco tanto institucional como todos os segmentos de atuação da empresa. No caso da Messer, alimentos e bebidas, utilização de CO2, controle de pH, enfim. Então, atuar em todos os segmentos e por meio de conteúdo relevante. Então, o blog, com uma rotina de artigos, publicações de artigos, com artigos técnicos, né, com informações relevantes para que tragam produtividade, assuntos de interesse dos nossos clientes, ele acaba gerando a atratividade para o nosso site e, consequentemente,
ele entra no nosso funil para virar um lead, uma oportunidade e um negócio fechado. Outro ponto de conversão são as landing pages, os formulários, os call to actions, estratégias de CRM e a análise de CRO, que é a taxa de conversão. Então, os e-mails marketing enviados, né, nos ajudam a converger. E quando a gente fala em call to action, é fundamental que um e-mail marketing, de novo, destaco a importância de ser responsível, a importância de ter estratégias definidas para as personas corretas dos segmentos de atuação da empresa. E todo e-mail marketing, eu destaco aqui o call to action, que é um botãozinho, call to action é uma chamada de atenção. Então, aqui por meio desse botão, a pessoa recebe o e-mail e, entrando nesse botão, ela entra para uma landing page, que nossos colegas anteriores bem destacaram a importância numa landing page dentro de um projeto de inbound marketing. Então, né, fazendo aí um fluxo, nós temos um website relevante com o amigável, de fácil navegabilidade. Nele temos um blog com inserções de artigos diversos que trazem informações relevantes para o negócio do cliente. E por meio também temos envios de e-mails, e nesse e-mail existe o call to action. O call to action nos dá essa opção da que a pessoa clicar para mais interesse, seja para solicitar contato de um especialista do segmento, do produto em questão, da propaganda enviada, seja para solicitar diretamente um orçamento. Então, existem dados fundamentais que acabam enriquecendo a nossa base de dados e nosso funil de vendas aí. Então, a landing page, ela é importante conter informações como o nome, o e-mail de contato, CNPJ da empresa, porque tudo isso vai enriquecendo nossa base e nos ajuda a aumentar a taxa de conversão. Outro exemplo bastante rico e utilizado dentro de inbound marketing são os webinars, geração de conteúdo por meio de webinar, e ele também entra em todo esse pacote, né? Porque para isso a gente utiliza e-mail marketing, a gente posteriormente pode dividir o conteúdo em pílulas ou a gravação inteira, e isso pode virar post. Aqui eu trago um webinar que fizemos de 3 anos da Messer, que a gente teve o cuidado de pensar num tema que atendesse não só a um segmento, mas todos os segmentos, e além de atender os segmentos, também reforçar nossa marca institucional, porque o inbound marketing tem como maior objetivo a geração de leads para fechamento de negócio, mas a gente evidenciar nossa marca por meio desses canais também é uma forma de gerar negócio. Então, aqui a gente conseguiu trabalhar tanto institucionalmente quanto também os nossos segmentos. E aqui todo o pacote de material trabalhado, que foi desde a rede social, a post, e sempre de forma responsiva. Então, aqui eu trago o celular, os e-mails marketing, e eles, de novo, ao fazer a inscrição, abre uma landing page. Então, é importante que vocês, público, tenham a ciência de que tudo se conecta dentro do inbound marketing. Um outro exemplo são os materiais ricos, os e-books. Aqui são materiais com um volume de conteúdo maior e bastante específico. Geralmente, a área de marketing trabalha em parceria com especialistas técnicos, porque, de fato, a gente quer gerar um conteúdo relevante aqui para que nossos clientes, seja do segmento de alimentos, seja do segmento de solda, segmento de combustão, segmento de saúde, tenha interesse e nos veem no mercado como uma empresa que, além de vender o produto, também gera conteúdo relevante, que beneficia, que é a geração de valor para o negócio do cliente por meio de conteúdo. Aqui eu trouxe 2 materiais ricos que já trabalhamos, então são materiais, tudo isso que eu estou apresentando para vocês está disponível em nosso website ou nossas redes sociais, tá? Então,
para vocês verem o quão específico é, né? E a importância da prestação de serviço, como esse daqui de congelamento criogênico para frigoríficos, né? Aqui voltado ao nosso segmento de alimentos e bebidas. Então, conheça os benefícios e como a Messer pode ajudar a operação do seu frigorífico. Então, você manda, geralmente, isso por e-mail, como uma primeira página, gera um interesse, a pessoa que recebeu vai falar, poxa, quero ler esse material. Vai clicar no call to action e, consequentemente, preencher as informações da landing page e entraram na nossa base de dados, passando a fazer parte do nosso funil de vendas. Então, e dentro desse processo, existem alguns pontos fundamentais, né? Como a automação de marketing. A Messer usa a Salesforce, mas eu vi aí que o nosso colega, o Diego, usa o ARD, existem outras plataformas, existe a Hub, eu, no caso, uso o Marketing Cloud, mas não existe a certa ou a errada. Mas a automação é importante por quê? Porque ela gera métrica de leads, ela gera métrica de clique, ela sinaliza quem abriu o teu e-mail, quem clicou no teu call to action, e aí isso vai criando bases e diferenciando bases, para quê? Para que a gente possa nutrir os leads. Por que nutrir nos leads? Porque existem uma importante no inbound marketing, a sequência de comunicação. O lead não está sempre na mesma fase. E aí eu falo para vocês sobre o lead scoring. Existe o lead que já está naquele momento praticamente no topo do funil, mas existe aquele que já está muito se aproximando da oportunidade. Então, por meio da nutrição de leads, a gente consegue fazer esse funil caminhar e sempre pontuar, tendo a importância de saber que cada material pode colocar um score no nosso lead e no nosso público-alvo. Então, de novo, eu reforço, né, os e-mails marketing, porque tem para todas as formas, desde institucional, e são eles, o e-mail marketing, que acaba nos dando a possibilidade de fazer o lead scoring, porque a pessoa que recebe um e-mail marketing e não abre é uma pessoa que a gente ainda não conseguiu, de fato, mostrar a relevância do nosso conteúdo. Se a pessoa já abre, ela clica, ela faz a inscrição para receber o material rico, ela está presente em nosso webinar, certamente ela está em outro nível, já podendo ser um lead quente, né, um hot lead aí para fechamento de negócio, que é o que buscamos. E é importante dentro do inbound marketing, né, mesmo após o fechamento do negócio, a questão do encantamento. Então, não é porque um e-mail marketing gerou já a solicitação de orçamento e o fechamento de negócio que esse cliente vai deixar de ser impactado pelos nossos conteúdos. Ele não só vai continuar sendo, como deve continuar sendo, porque isso dá a oportunidade de aumentar negócio existente, ou até mesmo ampliar o portfólio consumido. Então, por meio de um relacionamento ativo e conteúdos cada vez mais avançados. Algumas métricas importantes dentro do inbound marketing, né? Isso é uma grande vantagem do inbound marketing, a geração de métricas muito clara. A gente consegue por meio do ROI, que é o mais simples, né? O que investiu com o que trouxe, a taxa de conversão, que é o CRO, que é quanto a gente está convertendo da base do funil até do topo do funil até o funil final, né? Que é o fechamento da venda. O Customer Lifetime Value, que é o quanto tempo o cliente permanece conosco. O CAC, que é o Customer Acquisition Cost, que é quanto que a gente gasta para conquistar esse cliente. E, posteriormente, geralmente, após a realização da venda, quando a gente já conquistou o cliente, a NPS, que é se o cliente nos indica, se o cliente gostaria de permanecer conosco. Agora, falando um pouquinho dos outros dois pilares, né? Que são o SEO, que é o Search Engine Optimization. Então, como o nosso colega da Orgânica falou,
óbvio, existe a opção de mídia paga, mas não é o que a gente busca, né? No inbound marketing, o nosso ideal é trazer o tráfego orgânico. E essas estratégias de marketing de conteúdo e estratégias de SEO e redes sociais fazem com que esse tráfego seja orgânico. Então, são palavras-chave que utilizamos, que colocam nosso website, nosso blog, sempre no topo das buscas, e sem investimento em mídia. Aqui segue como dica, tá? Existem plataformas que nos ajudam a achar palavras-chave para estarem presentes dentro do conteúdo que a gente prepara, como Answer the Public, SEMrush, entre outras, mas falei aqui as que eu tenho mais prática em utilizar. Então, quanto melhor o nosso conteúdo e mais presente estamos, com mais tráfego orgânico, mais a gente consegue gerar por meio de uma boa estratégia de SEO. Por fim, as redes sociais, né? Acho que é fundamental aí, quem aqui não sabe da importância de estarmos presentes nas redes sociais, e ela também, por meio de... A Messer tem tanto o LinkedIn quanto o Instagram, que são as duas redes em que estamos mais ativos, mas trabalhamos também no Facebook, no YouTube, principalmente quando a gente fala em transmissão de webinars e afins, divulgação de vídeos, e por meio das redes sociais a gente consegue não só gerar interesse como conhecimento da marca, mas também fazer todo o caminho do funil do inbound marketing, porque a gente pode incluir endereços para cliques, levar para o nosso website, levar direto para uma landing page e, consequentemente, colocá-lo aí no nosso funil de vendas. Então, né, de maneira resumida, aqui 5 grandes ações que o inbound marketing pode trazer para a gente. Aumento da visibilidade do nosso negócio, ele diminui o investimento para aquisição de novos clientes, né? Como eu falei, no marketing tradicional gastava-se até 60% mais. Ele atrai clientes em potencial, a gente fala por meio de conteúdo relevante, a gente acaba falando com o público certo, por meio de conteúdo que faz a diferença para o negócio do cliente. E, consequentemente, ele otimiza o processo de vendas. Então, eu tenho aqui os resultados, né? A gente sempre trabalhou com rede social, e-mail marketing, mas há 1 ano eu tenho um projeto de inbound marketing mais estruturado. E aqui os resultados mais que expressivos, né? A gente trouxe um resultado 3 vezes maior, em menos de 1 ano, na realidade, de forma estruturada, que o faturamento, quando a gente trabalhava de forma pontual aí, somente e-mail marketing ou redes sociais. Quando a gente fala de resultado, eu não posso deixar de agradecer aqui as minhas agências parceiras, que são a Fábrica C, que ajuda muito na criação de arte, a DNA for Marketing, que é a minha parceira no inbound marketing, e também aos meus 2 colegas aqui dentro da área de marketing, meus colaboradores Gustavo e Alissa. Eles também são responsáveis aí, junto com o inbound marketing, por esse avanço de 300% no negócio. É isso, pessoal. Procurei trazer de forma resumida, não ser redundante aí, apenas complementar o que meus colegas já trouxeram anteriormente. Eu deixo aqui os contatos da Messer, né? Anteriormente já dei o meu contato também. E agradeço a todos, deixando aí o espaço aberto para perguntas. Obrigado, Cati. Vamos, então, nesses minutos finais, a gente já até estendeu aí um pouquinho o tempo. Obrigado, pessoal, por continuarem aqui na sessão. Lu, a gente tem algumas perguntinhas no chat, lá em cima, por exemplo, perguntando, acho que também é uma pergunta que se estende a Cati, a Fábia, perguntando, né, quem é o responsável justamente pela geração do conteúdo dos, por exemplo, e-books, né? Se é a própria equipe interna de vocês, se é a matriz. Fábia e Cati, por favor. Bom, por favor, Fábia. Depois... Bom, então, na verdade, assim, ao longo
24 anos da Husker, né? A gente gerou muitos Husker Reports, muitos artigos, e por conta também do jornal, né, do Reforçando Ideias, então a gente colecionou aí uma série de materiais. Então, nós contamos com a assessoria de imprensa, né, uma agência de assessoria de imprensa que me ajuda dos e-books, né, na formatação, porque a gente vai, nós organizamos esse conteúdo para a elaboração dos nossos e-books, né, tanto de caso de obra, quanto o de artigos acadêmicos, artigos de pesquisa, né. A minha equipe hoje é formada só eu e o Diego, né? Então, nós temos a equipe bastante reduzida, mas nós temos, né, a assessoria de imprensa também, que nos ajuda na elaboração das newsletters, né? Mas a maior parte do conteúdo mesmo, né, do que vai ser postado, ele sempre sai com a curadoria do Diego, né, com a coordenação do Diego. Legal. No caso da... Opa, perdão, pode ir. Perdão, Luciana. No caso da Messer, nós temos uma equipe de especialistas e a nossa agência também trabalha em parceria com eles, né? Como responsável por marketing e líder do projeto, eu vou dando drives, mas é muito importante a parceria e a sinergia entre os departamentos técnicos da empresa para preparação e criação do conteúdo, mas eventualmente a matriz também pode gerar algum conteúdo que a gente traduz e reverte em conteúdo adaptado aí para o negócio nacional. Legal, pessoal. Eu posso dar meus 2 cents aqui também de contribuição. Esse processo de produção de conteúdo, muitas vezes ele é um processo a 4 mãos, 6 mãos, 8 mãos e assim por diante, né? A gente tem aqui diferentes projetos, por exemplo, dentro da medicina, a gente faz uma parte do conteúdo dentro da agência, só que ele tem que ser direcionado e finalizado por 2 médicos em função também de uma responsabilidade social e jurídica dentro desse contexto, e conforme a profundidade técnica e a estratégia de conteúdo na qual a gente está trabalhando, a gente deve envolver mais ou menos parte da equipe técnica para fazer uma curadoria e para fazer também, além da curadoria, para colocar os temperos necessários para que haja, de fato, uma identificação e uma percepção de qualidade dentro daquele conteúdo, né? A gente não tem, obviamente, dentro de um contexto de agência, por exemplo, engenheiros mecânicos, engenheiros químicos, dentro de uma estrutura de uma agência, né? No entanto, boa parte do conteúdo pode ser construído terceirizado por uma empresa como a nossa ou outra, como tantas outras que existem, né? E esse conteúdo, para ele conseguir ganhar escala, de fato, muitas vezes ele tem que contar com parceiros, ele não consegue fazer isso totalmente por dentro da empresa, porque não é o core business, no final das contas, né? A gente até, porque o nosso conteúdo é tão técnico, e a gente tem a equipe técnica também que a gente aciona, né, para tirar alguma dúvida ou outra, mas essa construção realmente é complicada, viu? Olha, para a gente, às vezes, conseguir também para que as pessoas, né, da empresa se envolvam, é mais complicado ainda. Mas também a gente conta com o apoio da nossa matriz na Alemanha também, né? A Alemanha, o nosso marketing na Alemanha, agora que eles estão começando a trabalhar um pouco mais, entender um pouco mais essa questão do marketing digital, né? A implementação aqui no Brasil foi antes da matriz. Então, a gente começou esse processo bem antes, né? E agora que estão começando a trabalhar essa questão do SEO, site, enfim. Eu tenho uma percepção que a gente tem a gente é bem inovador, né, em termos de marketing digital aqui no Brasil em relação às matrizes. A gente tem um projeto aqui da Otis Elevadores, em que a gente faz o conteúdo para eles, e a gente foi, de fato, até então, no mundo, todos os países, com a sua autonomia, eles faziam apenas redes sociais e site. Esse era o marketing digital conhecido pela Otis. E dali, a gente acabou no Brasil sendo a primeiro país a trabalhar inbound, produção de conteúdo, geração de leads, B2B também, nesse caso aqui. Então, tanto para serviço, como também para novas obras, venda de elevadores para novos prédios e construções. Então, esse é um caso, por exemplo, que toda a produção de conteúdo passa por nós.
e existe uma parte que é feita pela matriz nos Estados Unidos, outra parte que é feita por nós, enfim, cada caso é um caso, a construção é a N mãos, né? Maravilha, legal, Guilherme. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente sempre tem aqui no grupo, né? A questão do tamanho das equipes. Eu acho que as empresas, de uma forma geral, têm sentido aí o impacto, como você criar tanto conteúdo com qualidade, como o Guilherme está comentando aqui também, né? Que traga resultado para a empresa. Nós também, viu, Guilherme? Nem todos somos técnicos, e eu acho que é importante, né? Nós também, né, como a gente apresentou a Fábia, a Cati, são pessoas que não são, eu também, né? Não somos engenheiros, acho que só o Vinícius que é engenheiro, mas de forma geral nós também não somos engenheiros, então a gente tem esse outro olhar que é importante para as empresas, sem dúvida nenhuma, né? De não ser uma pessoa tão técnica, né? Mas que a gente também tem essa fase de aprendizado aí sobre os nossos produtos e serviços das empresas. O pessoal também se interessou aqui, perguntou a Simone, a Carla, qual o CRM que vocês utilizam, Fábia, a Cati. Aqui na Rusca a gente está usando o Mosquite, tá? Mas a gente já tem uma sinalização da matriz que está mudando para Salesforce. Então, muita coisa ainda, por conta dessa implementação de todo o processo que está sendo instaurado lá na Alemanha, então eles estão buscando ferramentas novas, acho que eles vão implementar o Pardot, se não me engano, e aí, né, a gente vai ter que se adequar, mas nós aqui estamos, sim, usando perfeitamente o Mosquite, que é uma ferramenta de CRM bem bacana, né, para esse processo, e nós temos o SAP aqui também para o pessoal da área comercial, fiscal, né, que eles utilizam, mas aí a gente tem esse cruzamento de CRMs. Nós usamos o Salesforce, que é a nuvem Service Cloud, né, para CRM, e para o inbound a gente usa o Marketing Cloud, que também, ambos são do Salesforce, né, e acaba tendo uma integração, que é bem bacana. Mas falando um pouquinho, até curiosidade aí, o que eu vejo, né, eu estudo muito sobre inbound marketing, a mais utilizada e líder do mercado é a RD Station. Não sei quem fez a pergunta, mas fica aí como um a mais, tá? Inclusive... Desculpa, à vontade, Só um plus aqui. Inclusive, em outubro, vai ter o Florianópolis. RD Summit, que é o maior encontro do RD Station, do RD, né? E é um super de um evento, assim, bom, primeiro é um bench para quem organiza eventos, para quem ama eventos como eu, assim, é um dos eventos mais que é o bench, realmente, como organizar um grande evento com várias trilhas de conhecimento. Para nós, para mim, eu digo por mim, tá? Foi um evento que mudou a minha vida, mudou todo o trabalho aqui na Rusca, inclusive, de implementação do marketing digital. Acho que foi um divisor de águas, assim, então eu super recomendo as pessoas para que estejam iniciando essa incursão no marketing digital, que é um super evento para você absorver conhecimento, para você, né, aprender. Então nos vemos lá, também estarei por lá. Ah, legal! Vou tomar um café com você, Guilherme. Combinado. A gente, enquanto é CRM, a gente também usou o Mosquite em algum momento e a gente resolveu adotar o CRM da RD, quando a RD adquiriu um CRM ele fez um M&A com uma outra empresa, incorporou um CRM e a gente, pela integração ser nativa, e a gente usava o RD Station Marketing, a gente acabou pegando também o CRM da RD e tem usado essa duplinha dentro do dia a dia, dentro dos nossos projetos. Isso para nós mesmos, né? Aí, quando a gente fala de clientes, aí os ambientes são bem heterogêneos. A gente pega HubSpot, a gente pega Salesforce, já pegamos empresas com diversos CRMs, tanto em marketing quanto em vendas, é realmente variado. E a gente busca adotar a estratégia de ferramenta que o cliente tem naquele momento, e caso haja algum sentido, por algum motivo qualquer, a migração em algum momento, a gente vai tratar sobre isso, mas a ferramenta, muitas vezes, ela traz benefícios, mas ela a gente consegue se adaptar a ela e levar
a construção de mais resultados, apesar de algumas limitações que todas elas possuem, né? Sempre tem prós e tem contras, de acordo com o contexto. Maravilha. Guilherme, a gente ainda tem tempo, tem 4 perguntas, respondemos depois, como que fazemos? A gente já Acho passou. que a gente pode combinar com os palestrantes, assim, de responder bem bate-bola, né, de um jogo rápido mesmo. Peço aí que sejam sucintos para a gente também não se alongar muito. A gente já se alongou, mas não realmente extrapolar. Então, Lu, se você puder fazer realmente um bate-bola com o pessoal, porque eu acho que toda a dúvida aqui é importante, tá? A primeira, se vocês não aplicam o legítimo interesse da LGPD para encaminhar informações por e-mail. Não, no caso da Messer, nós aplicamos o LGPD, acho que foi um excelente ponto, Fábio, que você bem lembrou de trazer aí na sua apresentação, né? Recomendo a todos aí que, se por um acaso ainda não tem esse cuidado, é fundamental. Então, e todo, por exemplo, e-mail marketing que nós mandamos, existe o rodapézinho, isso aí vocês podem ver não só nos e-mails que a Messer manda, mas acredito que dá uma olhada nos e-mails que vocês recebem aí de impacto dentro de estratégias de outras empresas de inbound marketing, tem a chamadinha no finalzinho. Caso você não queira mais receber esse tipo de e-mail, clique aqui, que é o opt-out. Existe essa opção para todo mundo, toda a base. E uma vez clicado nesse, chama opt-out, a pessoa deixa de estar no nosso mailing e não é mais impactada. Então, é um cuidado que a Fábia bem alertou, que todos cuidam. Legal. E acho que talvez o Guilherme, quais informações seriam necessárias para coletar dados mais consistentes dos leads? Aí vai depender muito do teu perfil ideal de cliente. O que você precisa entender e identificar em relação a esse perfil para compreender se ele seria o tipo de cliente que você quer ou não. Porque no final do dia, o que vai acontecer, tá? Você vai o inbound, no final das contas, por mais segmentado que ele possa ser, ele ainda é uma ação em massa e ele vai trazer outros perfis que você não deseja ter como cliente. Logo, você precisa construir formulários que nos identifiquem o quanto antes quem é quem dentro dessa base, né? E dentro daqueles que são perfil, você vai ter um tipo de comunicação. Aqueles que não são perfil, você vai ter outras regras e outras formas de trabalhar, mas que provavelmente jamais irão para o comercial. Então, dentro de um acordo de marketing e vendas, você vai fazer esse alinhamento, né? Bom, beleza, qual é o porte do cliente? Qual é o segmento do cliente? Qual é a dor que tu quer que ele precisa ter lá no outro lado? Que tipo de cargo que a gente vai conversar ou priorizar a conversa? Mas é importante nesse sentido, a Kátia trouxe um assunto aqui bem importante, que é o lead scoring, que é colocar pesos para as respostas para cada formulário que você vai perfilando. Então, você tem lá cargo, você vai listar cargos e vai dar um peso para cada possível resposta. E assim por diante. E nisso você vai chegar numa regra onde você vai passar leads proativamente para o comercial, mesmo que esses não tenham solicitado um orçamento, ou você vai priorizar as suas ações de inbound, do ponto de vista de e-mail, do ponto de vista de anúncio, assim por diante, naqueles que têm determinado score. Legal, super obrigada. Gente, tem mais pergunta? Guilherme, depois a gente pode passar a pergunta para eles responderem diretamente, né, para os participantes. Desculpem, gente. Com certeza, gente. Mas o resto do dia conversando sobre o tema. Guilherme. Não, isso mostra a riqueza, enfim, a pertinência do tema. Então, podem ficar tranquilos que para os participantes, para quem se inscreveu de um modo geral, a gente vai enviar os contatos dos palestrantes, enfim, e as apresentações, e dentro aí, uma semana no máximo, já estaremos com essa gravação no YouTube para que seja vista, revista, sob demanda, tá bom? Então, em nome da Câmara, gostaria de agradecer o Guilherme, a Kátia, a Fábia, o Diego, a Luciano e o Vinícius, e também a todos que ficaram ainda mais nesse tempinho a mais nessa manhã. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê. Qualquer sugestão também de temas para os próximos são muito bem-vindos. Muito obrigado, tenham um bom restinho de dia e um bom resto de semana para vocês. Obrigada, gente.
Até logo, Saudações. pessoal. Obrigada, Tchau, até tchau, logo. obrigado. Até Tchau, breve, foi um abraço. prazer, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.